eu vim mais ou menos com essa intenção. Eu separei uma passagem para a gente poder analisar, anotei alguns pontos que eu acho assim, interessante a gente prestar atenção, e a gente vai devagarzinho conversando, colocando a nossa forma de entender os estudos que a gente trouxe, né, que eu peguei em relação a essa passagem. Eu pensei da gente falar sobre a parábola do filho pródigo. Todo mundo já conhece essa história, né? Todo mundo conhece essa parábola, a gente conhece esse mecanismo que Jesus usou para transmitir conhecimento para a gente. É interessante porque quando ele fala através de parábola, ele não dá um ensino pronto para a gente. Ele conta uma história e deixa a gente chegar às conclusões, tirar a moral daquela história, se colocar às vezes no lugar dos personagens, identificar com qual personagem que a gente se assemelha mais. E eu vou fazer a leitura integral e depois a gente vai começar a pontuar algumas coisas a respeito dessa parábola. Ela está em Lucas, no capítulo 15. Começa assim: disse-lhe mais: um homem teve 2 filhos, e disse o mais moço deles ao seu pai: pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E ele dividiu com eles os seus bens. Passados não muitos dias, ajuntando tudo o que era seu, partiu o filho mais moço para uma terra muito distante, num país estranho, e lá dissipou toda a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Retirou-se dali e se agregou com um dos cidadãos daquela região. Este, porém, o mandou para um arraial seu, para apacentar os porcos. E desejava repletar-se de vagens das que comiam os porcos, mas ninguém lhe dava. Até que, tendo caído em si, disse: quantos jornaleiros, aqui pessoas que trabalham por jornada, né? Quantos jornaleiros há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei buscar a meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze de mim um dos teus servos. Levantou-se, pois, e foi buscar a seu pai. E quando ele ainda vinha longe, seu pai o viu e moveu-se de compaixão, e correndo, lançou-lhe os braços ao pescoço para o abraçar e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Então disse o pai aos seus servos: tirai depressa suas vestes e colocai-lhe a melhor roupa. Ponde-lhe um anel no dedo e um calçado nos pés. Trazei também um vitelo cevado, matai-o para comermos e para nos regalarmos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi encontrado. E começaram a banquetear-se. Quando seu filho mais velho, que estava no campo, veio e foi se aproximando da casa, ouviu a sinfonia e o coro, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Este lhe disse: teu irmão voltou, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque veio com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Mas, saindo o pai, começou a rogá-lo que entrasse. Ele, porém, disse ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem nunca transgredir mandamento algum teu, e nunca me deste um cabrito para me regalar com os meus amigos. Mas assim que chegou este teu filho, que gastou tudo quanto tinha com prostitutas, logo lhe mandaste matar o novilho cevado. Então lhe disse o pai: filho, sempre estás comigo,
e tudo o que é meu é teu. Era necessário, porém, que houvesse banquete e festim, pois que este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi encontrado. Essa é a passagem que a gente vai tentar trazer alguns pontos. É interessante porque a gente analisando assim a história de acordo com os nossos costumes aqui no Ocidente, parece uma coisa até razoável que um filho peça para o pai uma parte da herança ou que peça uma grande soma em dinheiro, né, e vai resolver viver sua vida, vai começar, né, a sua experiência. Mas quando a gente analisa na época de Jesus e naquela cultura, é muito, muito diferente de tudo que a gente pode imaginar aqui no Ocidente. Tem um livro que chama As Parábolas de Lucas, que é escrito por um teólogo, um pastor, que resolveu passar um tempo lá no Oriente Médio, e ele começa a estudar a cultura de lá para tentar entender a parábola dentro daquilo que representa para eles. Então esse teólogo, ele vai para aquelas comunidades mais isoladas lá no Oriente Médio, ele começa a contar essas parábolas e perguntar o que eles achavam, o que aquelas pessoas dentro daquela cultura achavam daquilo. E a primeira... Bom dia! E a primeira impressão que eles têm acerca dessa história, quando é contada para eles, é o absurdo do filho mais novo pedir a herança ao pai. Na cultura deles, é como se o filho estivesse desejando que o pai morresse. E mesmo que o pai resolvesse passar o direito da propriedade para o filho, ele jamais poderia vender, se desfazer daqueles bens, porque seria usufruto do pai. Enquanto o pai estivesse vivo, mesmo que tivesse no nome do filho, ele não tinha o direito de vender. Então, para eles, isso foi assim uma agressão extrema ao pai, uma falta de respeito muito grande ao pai, uma falta de amor, né? Como se desejando que o pai realmente morresse. Então, assim, para eles, eles falam que isso era impossível de acontecer. Porque a pessoa que fizesse isso, que pegasse os bens da família, que se desfizesse, ela não teria lugar na sociedade. Porque ali era assim, todo mundo era conhecido. Uma agressão à família e, consequentemente, aos costumes, né, à sociedade. Tanto que a parábola fala, passados não muitos dias, ele juntou tudo que é seu e foi embora. Porque ele já não era mais aceito. Nenhuma sociedade aceitaria que o filho fizesse isso com o pai. O respeito que eles tinham com o pai era muito grande. Então você não poderia fazer isso e continuar vivendo a sua vida normalmente. E é interessante porque ali, para a gente ver como que a família era importante, que ninguém era conhecido pelo nome ou sobrenome. Era fulano, filho de ciclano, né? Era André, filho de... Pedro, filho de... Então, era a sua família que você carregava como a sua identidade. E na hora que você vira as costas para a sua família, você não é mais aceito na sociedade. Então, ele foi reconstruir a vida dele, né, em outros locais. Então, assim, vamos primeiro, eu queria analisar a postura do filho mais novo. Depois a gente analisa a postura do filho mais velho. Então, a partir do momento que esse filho mais novo virou as costas para o pai e foi para uma terra distante, é como se ali naquela terra distante ele se desfez de tudo que era patrimônio dele, né? É como se ele começasse a sentir falta daquele alimento que o pai fornecia para ele. É o alimento da família, né? da presença, do amor, dos laços, dos vínculos que ele criaram, né? entre si. E ali ele começa a padecer de uma grande fome.
E se a gente for olhar espiritualmente, né, não é só uma fome material, mas é uma fome que nada poderia saciar. Acho que mesmo que ele comesse a comida, que ele ia continuar sentindo falta de alguma coisa, não é? Uma carência extrema. Extrema. Ele chegou no fundo do poço. Tanto foi no fundo do poço que é interessante, porque os judeus, olha como que Jesus ele arma a construção do texto de uma forma para mostrar para aquela população ali, para quem estava ouvindo, que a pessoa realmente caiu no fundo do poço. Porque olha só, judeu sequer comia porco. Porco era um animal imundo. Então, se a pessoa tocasse, comer era fora de cogitação. Mas você não criava porcos, porque o porco, ele te contaminava. Ele era o símbolo de tudo que era sujo, né? De tudo que era pecado, que era transgressão da lei. Então você não criava porcos. Esse filho mais novo, além de ter que se aproximar dos porcos, ele teve que alimentar esses porcos. Era como se ele estivesse alimentando o impuro, o pecado. E ele ainda teve vontade de comer a comida dos porcos. Então aquilo ali, aquela construção, dava uma ideia de como esse homem chegou no fundo do poço. Até a comida dos porcos. Que era o que era mais impuro. Ele teve que comer, né? Que era o que era mais impuro para eles ali naquela época. Né? Você chegar ao ponto de se alimentar do que se alimenta um impuro. Então, assim, e ele coloca que ninguém nem dava aquele alimento para ele. Então, ele acabava tendo que comer escondido para sobreviver, né? E o interessante é que depois que ele tem essa noção, que ele cai no fundo do poço, ele coloca assim, até que, caindo em si, disse, até os servos do meu pai comem em abundância, comem melhor do que os porcos, do que eu estou comendo aqui, né? E ele decide voltar para casa. Só que naquele momento que você sofre uma grande queda, que você está lá no fundo do poço, você imagina como que seria a volta dessa pessoa para aquela sociedade? O irmão talvez fosse o primeiro a julgar, né? Aí a gente imagina assim, você chegando, você sai de casa na expectativa de viver, de talvez fazer fortuna, né? De se tornar uma pessoa importante em uma outra terra, e você volta como um mendigo, né? Todo estropiado lá, né? Porque você passou fome, passou necessidade. Como que é você chegar e ter que pedir para o seu pai para ser um servo? Você tem que chegar ao ponto de se humilhar, né? Tanto assim para chegar, pai, não mereço ser chamado de seu filho mais, mas eu queria ser um servo, né? Trabalhar para o Senhor, ser assalariado aqui e voltar. Né? Ele não pensa em voltar a ter os direitos de filho. Ele pensa só em servir o pai e ter direito a se alimentar como os servos do pai se alimentam. Ele tem a consciência do que ele fez, de tudo tão grave, né? Chega aquele momento que a gente realmente cai em si e fala, o que eu fiz foi muito errado. E ele não quer o lugar antigo dele, ele só quer ter condição de sobreviver ali, de se refazer. E como que o pai recebe? E aí é interessante, porque a gente analisando a postura desse pai, dentro daquela cultura, era uma coisa assim, totalmente incomum um pai dar a sua herança com ele em vida. Mas aquele pai, ele amava tanto, e ele entendia
que o filho necessitava talvez passar por aquela experiência para despertar para as coisas importantes da vida, para aquilo que realmente vai fazer falta, vai fazer diferença na vida da gente. Que o pai resolve dar aquela herança, aquela oportunidade do filho adquirir experiência, do filho adquirir conhecimento, maturidade. Porque não é à toa que o filho que pede a herança é o filho mais novo. Isso aí é um símbolo de que ele ainda era imaturo. E ele pede a herança e o pai concede. O que é mais interessante, que o pai concede. Só que dentro ali daquela cultura, talvez fosse esperado que o pai, num gesto de extremo amor, concedesse, mas ele viraria as costas para o filho. E esse pai não, ele faz exatamente o contrário. Quando o filho mostra aquela intenção de voltar e de se reconciliar, o que o pai faz? O pai não espera o filho entrar dentro da casa dele, o pai vai ao encontro do filho. Ele percorre uma distância. E interessante que ele fala aqui, ó. Quando ele vinha ao longe, quando o filho ainda estava longe, o seu pai o viu, moveu-se de compaixão e, correndo, lançou-lhe os braços ao pescoço para o abraçar e o beijou. Então, muitas coisas a gente consegue tirar desse único versículo. Você imagina um ancião, um velhinho, vendo seu filho correndo até ele. Então, o pai usa todo o seu amor, sua força para ir correndo até o filho. E ali ele está mostrando para todos aqueles que estão ali naquela sociedade, que viraram o rosto para o filho, que viraram as costas para o filho, que ele perdoava. Ele tinha perdoado o filho. E que cabia a todos os outros da sociedade perdoar também a atitude do filho. Então ali ele mostrava para os seus servos, para aquelas pessoas da comunidade, que ele, que era aquele que tinha sido mais ofendido na história, ele tinha passado por cima, ele tinha perdoado, ele continuava amando o filho, e por que os outros não deveriam perdoar? Pois é, essa lição é muito importante, né? Que a gente observa que hoje as ruas estão cheias de mendigos, porque o filho lá viciou, o filho lá bebeu, e quando ele chega em casa, aí os pais não aceitam, os familiares não aceitam. Aí, não, você não vai chegar aqui, senão volta. Então, ele não é acolhido. Né? Quer dizer, eu entendi assim, não é abraçado. Vem, meu filho, que bom que você voltou. Né? Deixa lá, quando estiver, né? Vamos abraçar esse irmão que voltou. Mas aí, não, por que você está na rua? Não, porque na rua não posso ficar. E todas as pessoas julgam. Todas as pessoas julgam quem errou. Né? Se um dia você você se tornou um viciado, você fez alguma coisa errada, depois quando essa pessoa quer retornar para o caminho certo, a sociedade toda julga, ninguém acolhe, ninguém abraça. Se você é um ex-presidiário, quer dizer, você cumpriu a sua pena, você já sofreu, né? Você já teve aquele tempo ali para você aprender, como o filho mais novo. Olha o que ele sofreu quando estava distante. E o pai teve esse sentimento de acolher ele, né? De receber ele de volta, sem ficar julgando pelos erros do passado. Só focando ali, prestando atenção na boa vontade dele de, a partir daquele momento, servir o pai. Então o pai se focou nesse fato. Porque às vezes a gente está lendo a história e a gente lê rapidamente e não presta atenção nos detalhes que Jesus está contando. E cada palavra que está ali é importante porque ela faz a diferença na história, no nosso entendimento. Você imagina, antes de Jesus, Deus era visto como um ser, um pai, não era pai,
era o Senhor dos Exércitos, era aquele que punia, que castigava. E aí vem Jesus trazer uma história de um pai que ama, que passa por cima de tudo, né, de todas as vergonhas que aquele filho causou, né, da humilhação que ele fez o pai passar, né, de toda a vergonha da família. O pai passa por cima de tudo e vai ao encontro do filho. Então, olha, teria um amor maior do que esse no mundo? Capaz de passar por cima de tudo, né, por cima daquelas regras ali da sociedade, da cultura, dos julgamentos. Não tem um amor maior do que esse pai está demonstrando. E aí a gente passando, analisando a postura do irmão. O irmão parece que é uma pessoa ajuizada, né, um rapaz trabalhador, esforçado, né, correto no seu proceder. Pelo menos a gente olhando assim superficialmente a história, a impressão que dá é essa, né? Um homem bem centrado, bem responsável. Só que naquela cultura, quando a gente vai procurando um pouquinho mais a fundo, o filho mais velho, ele tinha um papel muito importante. Era ele que tinha que dar continuidade ao nome, às tradições, ele que ia assumir a herança, né? A maior parte era do filho mais velho, ele que gerenciava tudo. E ali, ele também tinha um outro papel. Quando tinha alguma confusão ali na família, o filho mais velho é que tinha que intermediar para poder solucionar tudo. Então, o filho mais velho tinha esse papel. E o que ele fez quando o filho mais novo pediu a herança? Ele ficou quieto, ele silenciou. Ele tinha que ter falado assim, não, o nosso pai ainda está vivo. Então você não tem o direito à herança. Ele ficou quieto. Ele deixou o irmão mais novo cometer o erro, porque ele já sabia disso. Tanto que ele fala, eu sempre cumpri os seus mandamentos. Ele sabia das regras. Mas ele não se importou com o irmão mais novo, ao ponto de chegar, sentar com ele e falar assim, a atitude que você está tomando é uma atitude que ofenderá demais o nosso pai. Não faça isso, não peça a sua herança. Ele não, ele deixa. Ele sabe, mas ele não fala. Ele tinha que se recusar a receber a parte dele da herança. Falar assim, não, meu pai, eu não aceito a minha parte. Era o papel dele, era o que era esperado dele. Que ele se recusasse a receber. Ele não, ele recebe, fica com a parte dele e mais uma vez ele não fala nada. E quando o irmão mais novo chega, é interessante que aí que a gente começa a ter uma noção de quem é o filho mais velho. Que é aquela pessoa que às vezes age com preconceito, com orgulho, né, com aquele egoísmo muito ainda enraizado, porque ele não aceita que o irmão seja recebido pelo pai. E ali ele comete também um erro muito grande, porque ele se recusando a entrar na casa do pai para comemorar, que o filho mais velho tinha esse papel, ele tinha que estar o tempo todo ao lado do pai. Se o pai dava uma festa, o filho mais velho tinha que estar lá ajudando a receber os convidados. E o pai estava dando uma festa, e ele se recusou a entrar, porque ele não concordava com a postura do pai diante do irmão. Então ali ele também ofendeu o pai. Ele desobedeceu o pai, ele questionou. Porque na hora que ele fala que ele sempre respeitou o pai, aqui ó, há tantos anos que eu te sirvo, sem nunca transgredir um mandamento algum, e nunca me deste um cabrito para me regalar com os meus amigos, ele está questionando a atitude do pai. Ele está discordando do pai em receber aquele filho que tinha errado. Então, assim, é uma atitude também muito errada, muito feia do filho mais velho. E ele é preconceituoso, né? Porque quando ele chega não está sabendo de nada, né?
Aí fala com ele que o irmão perdeu tudo. Aí depois ele fala assim, você vai dar isso para ele que gastou com prostituta? Quem falou para ele que ele gastou com prostituta? Falou com o irmão que o irmão tinha, como fala, voltado e tinha perdido tudo. A forma como foi perdido tudo não foi Ninguém falou revelada. que foi assim, E aí exatamente. ele vem e já fala que Ele já gastou com deduziu. prostituta. Né? Já deduziu. Já deduziu, ou seja, ele foi preconceituoso naquele sentido assim, olha lá, ou seja, é o que a gente às vezes faz na sociedade. A gente vê uma outra pessoa e fala assim, mas ele é assim porque ele fez isso, ele é assim porque ele fez assado. Tá passando isso porque fez E isso. nós espíritos somos uma beleza nisso aí. É porque em reencarnação passada ele deve ter feito isso. Calma aí. A gente tem nada a ver com aquilo. A gente não sabe os motivos, mas a gente adora colocar um motivo. E para estar passando isso aí, com certeza é porque em vida passada ele fez isso. Se tá passando é porque merece. Na verdade, a gente sempre fala isso. Quase que isso. Um sentimento assim, que eu percebo também que posso ter atuado nessa situação, então, é um sentimento que eu percebo muito no nosso cotidiano, é o ressentimento. A pessoa ressentida. Eu vejo esse filho mais velho como uma pessoa ressentida, se ressentiu naquele momento. E como o ressentimento é perigoso, é danoso para quem sente em primeiro lugar, né? E para as relações. É verdade. E é aquela coisa, você tem esse ressentimento, mas talvez é porque você não tem a coragem de ser o que você gostaria de ser. Talvez esse filho mais velho tivesse essa vontade, no íntimo, de ter tido essa experiência, né, de ter se libertado um pouco mais ali, porque ele vivia preso aos mandamentos. Então ele vivia preso à lei. Ele não estava do lado do pai porque ele amava o pai, porque era aquele filho que queria estar ali ajudando, sentia prazer. Ele obedecia os mandamentos. Então, às vezes, no fundo, ele tinha aquela vontade, né, de conhecer o mundo, de viver outras experiências, e não tinha coragem, porque ele tinha que manter aquela postura, aquela aparência, né? E tanto que a reclamação dele é nessa. Você nunca me deu nada para comemorar com meus amigos, mas eu queria estar na festa. Eu queria ter uma festa também. Ou seja, ele está com uma inveja muito grande do irmão. Eu queria estar... Eu queria estar na vida dele. Inclusive, né, aquela coisa assim... os desejos dele, que ela queria estar fazendo uma festa, mas, né? Isso. É porque, olha só, ele fala que ele queria um cabrito para se regalar com os amigos. Ele não fala assim, com a família, com o pai, né, com o irmão. Ele fala com os amigos. Uma festa para mim, né? Não, ele não fala assim. Exatamente. Uma festa para mim. Ele não falou isso. Isso aí, uma coisa Ele também exclui o pai, né? Ele exclui o pai e o irmão. Ele queria o direito de comemorar com os amigos. Ele não queria o direito de... Ele não queria que o pai tivesse feito a festa. Na casa da gente, a gente tem muito assim. Tem, muito. Agora, o mais interessante é a postura que ele passa, Aí né? a gente tem que ver qual é a postura que a gente tem que tomar. Porque ele passa a visão de que ele é o bom. Tanto que quantas vezes nós já lemos esse texto e ele passa a ideia de que ele é o filho perfeito. Ele é o filho que todo pai queria ter. Ou seja, é o filho que esteve sempre do lado do pai, é o filho que está ali trabalhando juntos na mesma lida que o pai. Está ali, ou seja, é o filho que toda pessoa quer ter. Mas o mais interessante é a gente observar como o pai era sábio. Porque aquilo foi um aprendizado. Você também tem um filho o tempo todo do seu lado e que não aprende, não adianta. Quer dizer, ele deixou o filho seguir os próprios passos, machucar-se, reconhecer que tinha as suas dificuldades, seus problemas para poder resolver, para depois voltar à casa do pai. Quer dizer, a questão é, nós já saímos da casa do pai, mas será que nós já retornamos à casa do pai? Ou nós estamos também naquela situação do irmão que fica batendo no peito dizendo o seguinte, Senhor, Senhor, mas lá no fundo a gente tem pensamentos errôneos, pensamentos errados. Nós sabemos de religiosos que para não irem contra aquilo que pregam, às vezes cometem verdadeiros crimes, mas para ninguém ficar sabendo. Nós sabemos de pessoas que para evitar um divórcio, porque ficaria mal nos olhos da sociedade, pensam no assassinato.
Então, quer dizer, Pior do que o divórcio. Que é manter muito a aparência e no fundo, a pessoa é pior, está em faixa evolutiva pior do que aquele que pelo menos já tem a coragem de ser quem ele realmente é. Errou, quebrou a cara, se equivocou, mas esse sou eu. Exatamente quem ele dá conta. E o outro não, o outro está aqui, às vezes está ali no centro espírita, está parecendo uma pessoa correta, mas ali por dentro está morrendo de ódio, de inveja, de ciúme, né, de ressentimento. E a aparência dele é que ele é uma pessoa que realmente está ao lado do Pai. Se a gente for analisar, quantos versículos o texto gastou, né, Jesus gastou, para dizer sobre a vida absoluta do filho mais novo? Um versículo. Foi para uma terra distante, perdeu tudo. Pode olhar aí. Olha ele como fala ele é que rápido. assim, depois de ter consumido tudo, houve naquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Um versículo. Ou seja, retirou-se dali, se agregou com um dos cidadãos daquela região e este o mandou para um arraial para apacentar os porcos. E desejava comer as vagens, alimentar-se das vagens que comiam os porcos. São 3 versículos, ele conta uma vida que o filho mais novo teve longe. Uma vida, né? Em 3 versículos. E Ou seja, o foco do texto é basicamente o diálogo do irmão mais velho com o irmão mais novo, com o pai, que você pode observar. E a atitude do pai. Eu acho que do pai. O foco do texto, na verdade, é mostrar um pai que ama e que aceita aquele que erra, que perdoa aquele que erra. Deve dar uns 10 versículos aí, se você for contar aí, uns 10 versículos da atitude, da conversa do pai com o filho mais velho. Aí, porque na verdade, começa quando ele então se indignou e não queria. Quer dizer, o outro, o que errou, entra primeiro na casa do pai. É interessante que, né, esse fato de entrar na casa do pai e se banquetear é um símbolo de intimidade, de proximidade com o pai. Tanto que Jesus, em todos os momentos próximos às pessoas, eles estavam comendo. Né? Quando você come, é um sinal de que você é íntimo daquela pessoa. E o filho mais novo se tornou íntimo do pai antes do filho mais velho. Porque ele banqueteou com o pai primeiro. O que é esse que ele ofereceu para o filho? Como é que chama? Novilho? O novilho? É um novilho cevado, né? O novilho cevado é com um bezerro, né? Mais novo, né? É um bezerro. É novo, né? É novo. Cevado vem de criação. Não, o novilho é de boi. Lá eles nem comiam porco. Mas o cevado significa que é aquele que foi criado com Deve ser carne macia, né? É uma carne extremamente macia. O melhor que ele podia oferecer. É o melhor que ele podia oferecer. O cevado não é um boi velho, né? Ele é criado só com cevado. Quer dizer, a alimentação desse novilho ainda é uma alimentação nobre. Então o novilho é com alimentação nobre e ele não atingiu ainda a condição de garrote. Ele ainda até o próprio palavra novilho, de novo, né? Então, assim, aquela carne mais macia. O melhor que ele poderia isso oferecer. É ruim para quem é vegano tá falando isso, mas nós estamos pegando a história aqui de o que significa, né? Não. Que hoje a gente vê como uma judiação, quer dizer, você guarda, aí a gente pode até pensar nisso. Você guarda um animal, às vezes, numa condição às vezes até sem luz, né? O pessoal hoje fala daquela carne, o pessoal fala assim, a carne, acho que maturada, não espera, tem um termo, não é maturada. A carne maturada é que já começou a decompor, sob controle. É a carne baby beef. A baby beef, se você for analisar, é uma crueldade com o animal, porque você não deixa ele levantado, para que ele não tenha força nas pernas. Então ele fica criado deitado, comendo ali, sem luz. E aí quando chega uma determinada idade, você já, como fala, leva para o abate, ou seja, se a gente for analisar... Para isso. É triste.
é criado para simplesmente para poder satisfazer uma norma, uma necessidade. É igual a carne de vitela, que fala de pena. Ele dizia. Pois é. Então, isso. Eu posso só comentar uma coisa para a gente ver como que o mundo está precisando melhorar na matéria de crueldade que nós temos com relação aos animais. Normalmente, os criadores eles são incentivados pelos matadouros de deixar as novilhas cruzarem antes, 2 meses, quer dizer, um período antes de ir para o abate. Porque ela ganha 2 arrobas rapidamente, porque ela está prenha, ela ganha 2 arrobas, e quando você vai manda para o abate, você já abate ela com o filhote, e aquele filhote é uma comida nobre que o matadouro vende aquilo muito caro. Então, por isso eles incentivam. Então, não é uma morte só, são 2 mortes. Então, a gente vê até aquela questão. Os criadores, os pecuaristas, eles são pessoas de bem, que nasceram no meio aonde ali é uma prática normal. Só que, por ser pessoas de bem, elas às vezes precisam resgatar aquilo para chegar no plano espiritual um pouco melhor. Afinal de contas, está vivendo a morte. Então, é um ditado comum dizendo o seguinte: todo aquele que vive da morte animal, ele tem normalmente uma morte sofrida e difícil. Não é ditado meu, ditado do Espiritismo, é ditado popular. Né? Parentes meus que viveram assim tiveram realmente uma morte um pouco mais difícil. Mas aí você fala assim, é castigo? Não. É aquela situação onde Deus permite para que ele possa estar no banquete. Porque uma coisa é nós estamos vivendo uma sociedade onde todo mundo conscientizou que a gente não deveria viver da morte animal. Essa é um fato. Agora, outra coisa, a gente está numa sociedade onde a gente ainda acha que isso é uma alimentação necessária, que sem isso a gente não vai ter nutrição e tudo mais, e a gente vive disso. Mas aqueles que passam isso, falam assim, você quer chegar melhor no plano espiritual? Quero. Então, vai passar por esse processo. Aí você fala assim, é um castigo? Não. É o período em que ele está lá, entre aspas, comendo a lavagem do porco. Quer dizer, é um sofrimento, é uma dificuldade. E, na verdade, foi ele que escolheu, né? Foi através da escolha da reencarnação dele, né? Não, estou falando na atitude do filho aqui, do filho mais novo. Foi uma escolha de vida. Ele que escolheu se afastar da casa do pai. Quando a gente se afasta da casa do pai, que seja para, igual a gente veio conversando, vamos estudar. Quando você se afasta da família, você está sujeito a provas que talvez você ainda não esteja preparado para passar. Então, assim, você tem que saber fazer as escolhas. Exatamente. Exatamente, é uma escolha. Você paga o ano que você vai a pé. Aí você vai escolher. Passa muito estudante para essa forma. É uma escolha. Não? E às vezes você. Exatamente, às vezes você pega e se afasta, quer viver uma vida diferente. Não, eu quero ser livre, eu quero liberdade. E dentro da liberdade você vai fazer escolhas que às vezes não vão ser tão boas. Escolhas de amizades, de companhias, que às vezes não vai te fazer bem, não vai te trazer nenhum benefício no sentido espiritual, né? Que vai te levar para um mau caminho. Então são coisas que o que ele passou foi fruto da escolha dele, de se afastar. Igual a gente, quando se afasta da religião, quando você quer viver uma vida só dedicada à matéria, a gente vai passar por dificuldades e por falta de alimento espiritual. Você vai se sentir faminto, vai chegar a um determinado ponto que nada daqueles prazeres que a vida está te dando vai te alimentar mais. Mas ele... Exatamente, porque vai faltar a religiosidade, vai faltar o Pai, a presença do Pai na sua vida. Muito obrigada por essa nossa, porque é sempre muito inspirado, né, gente? Porque, nossa, que a gente sai ganhando com um momento desse é uma coisa impressionante, né? E assim, o que fica muito claro para mim é justamente a importância da gente respeitar o momento da experiência do outro. Porque você vê, se o pai concede essa liberdade, se o pai respeita, né, que o outro vai viver a experiência dele, imagina nós, né?
Assim como a gente espera também ser respeitado, né, nas nossas experiências, nos nossos tropeços, no nosso cair no fundo do poço, é esse papel que a gente tem que ter para quem também está nesse momento ainda. E outra coisa assim, que chama muita atenção é o que a gente escuta, né, estuda muito, a importância da gente se perdoar e não ficar nesse ciclo vicioso de se culpando e não, porque se esse que é o irmão mais novo fica lá no fundo do poço se lamentando e não tem essa coragem de voltar, de pedir ajuda, né, de pedir para o pai para que ele possa ser um servo do pai. Eu acho que é isso que acontece com a gente. Nesse momento a gente fica ali toda a vida no fundo sofrendo poço, mais tempo alimentando ainda por mais orgulho. Exatamente, porque a gente não consegue se perdoar em primeiro lugar e ter a humildade de pedir o pai para poder retornar. Né? Ter a humildade e a coragem. E nessa hora você tem que ter coragem. Se não tiver, você não vai. Não, eu vou ir, porque é difícil. Mas a gente tem que ir. Porque a gente sabe que... Eu já passei por essa fase de ter que deixar o orgulho de lado, minha vergonha de lado e voltar. Eu tive que voltar. Voltei em situação muito difícil. Eu já caí e me levantei tanta vez que sabia. Eu tive que voltar. Só que eu voltei para a casa do meu pai tantas vezes. Eu já fui filho pródigo tantas vezes. Nossa! E eu sempre voltei. Eu tenho muitas vezes. É difícil. Mas a gente tem que aprender a cair e levantar. Porque isso, graças a Deus, a fé que eu tenho, eu sempre caí e levantei. Eu sabia que eu tinha condições de levantar. Porque eu tinha a mão de alguém para me sustentar, para me segurar. Eu sempre tive muita fé. Desde criança eu sempre tive muita fé. Eu sempre tive muita proteção de Deus. Mesmo quando eu não tinha consciência do Deus que eu tenho hoje. Eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Mas eu tinha certeza que Deus era por mim. Então, assim, eu caía, eu arrastava e eu levantava. E foi caindo e levantando, caindo e levantando. E não olhava a vergonha que eu estava passando, porque todo mundo me julgava e eu era sempre a Madalena. Eu era sempre a Madalena. Mas eu caí, me levantava, caí, me levantava, fui levantando e chegar aqui aonde eu estou hoje. Porque hoje eu posso dizer assim, eu venci. Eu venci. Foi com muita luta, mas eu venci. Então, assim, eu falo mesmo, eu tenho coragem de cair e levantar. E se for preciso cair e levantar, eu caio e levanto de novo, porque eu tenho certeza que eu vou levantar. Porque a minha fé hoje ela é muito maior do que toda a fé que eu já tive. Hoje eu tenho certeza, que o Zé Luiz fala que fé é ter certeza. Hoje eu tenho certeza na fé que eu tenho. Então, é totalmente diferente da fé que eu tinha. Mas eu tinha certeza, naquela época eu já tinha certeza que vou cair e levantar. Então, por isso que eu orgulho tanto da vida que eu tenho. E gosto de ajudar todos que precisam. Quando eu vejo uma pessoa que está caída, eu falo, levanta, levanta porque você consegue. Tem que querer. Se quiser, vai. E esse tipo de comportamento é o que traz a gente cada vez mais para perto do Pai. É essa disposição de saber que uma hora você pode errar, pode cair, mas você vai levantar, vai aprender com aquilo ali. Porque ninguém né? Do que você ficar... Nós seremos perfeitos. E errar, todos nós vamos errar. E quando a gente é mais jovem, a gente está mais propenso a errar mais. Porque a energia que a gente tem, a ilusão que a gente tem quando a gente é jovem é muito grande. E confiar. Porque eu, por confiar muito nos outros, porque eu acho que todo mundo pensa como eu. Porque aquele ditado assim, o bom julgador por si se julga. Esse ditado, gente, é muito correto. Porque você pensa que o outro pensa como você. Aí você confia no outro porque você acha que o outro é como você. Só que não é.
Aí você faz alguma coisa para o outro, achando que ele vai agir com você, como você agiria com ele. Mas ele não vai agir. Aí você, muitas vezes, você leva desvantagem e você perde. Perdeu, você deixa para lá e vai para frente. Porque se você for olhando para trás naquele tipo que te prejudicou, você não segue. Perdeu, deixa para lá. É o ressentimento que você tem que evitar, né? Ficar sentindo aquilo e preso naquele ciclo. Um pouco para fazer. Porque se você está sujeito, você perder muito, demora para reerguer. Entendeu? Tem que pensar. Eu sou muito assim, de fazer e não pensar muito. Aí eu levo prejuízo. Mas deixa o prejuízo para lá e vou para frente. Mas é uma coisa interessante também, a gente vai ver, é que o filho, pelo sofrimento, ele desperta e ele entende o que está acontecendo com ele e onde ele deve buscar. Ele muda a direção, muda o caminho. O filho mais velho está ali do lado e ele não para refletir. Quem chama a atenção para refletir sobre uma forma ótica diferente é o pai. Mas ele em si mesmo, você vê que ele não desperta assim, né? Para e fala assim, será que foi bom meu irmão vir? Será que não foi? Ele não para aquela questão. A primeira coisa que a gente vê já é uma indignação. E a gente vê textos do Emmanuel comentando exatamente sobre o segundo irmão que a gente normalmente esquece. Ou seja, a atitude sempre sendo julgada é do primeiro irmão. Nós fazemos igual o irmão mesmo. É ele que perdeu tudo na prostituição, sabe lá? Então a gente vê alguém que errou, alguma coisa, fala, mas deve ter feito isso. A gente é mestre. E da mesma forma que o pai foi buscar o filho mais novo na metade do caminho, ele vai chamar o filho mais velho para participar do lado de fora da casa. Do banquete do lado de fora da casa. Ele vai, Então disse-lhe o pai, filho, estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Era necessário, porém, que houvesse banquete e festim, pois que este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi encontrado. Aí, antes aqui, mas saindo o pai, começou a rogá-lo que entrasse. O pai vai pedir para o filho entrar na casa para comemorar. E o filho, por orgulho, né, por aquele ciúme, aquele despeito, com o filho mais velho, ele vai para que ele entre na casa. A gente não sabe, né? A história termina o pai falando que o filho estava morto e reviveu. Então a gente não sabe se o filho mais velho entrou, resolveu depois dessa atitude do pai, ele resolveu entrar ou não. A gente não sabe, né? Fica na suspense. Fica na análise de cada um. O mais velho aí pode ser nós, né? E Deus está voltando para a gente entrar. E a gente mais novo. Eu acho que eu sou o filho mais velho, infelizmente. Acho que nós somos o filho mais velho. Essa passagem, ela sempre me incomodou. Problema, né? Essa passagem sempre me incomodou. Mas e aí eu pergunto, né? O filho mais novo, numa perspectiva de jornada evolutiva nossa, né? Enquanto espíritos imortais. O filho mais novo retorna, né, depois de muito quebrar a cara, a parábola ela retrata exatamente isso, né? A nossa caminhada evolutiva, né? Enquanto exatamente. Né? E como que o filho mais velho, como que acontece a partir desse momento para o filho mais velho também se conscientizar, como o Fabiano falou, porque o outro quebrou a cara, mas depois que ele acertou o passo, ele conquistou uma intimidade com o pai antes. Que o irmão ainda não tinha dado conta. Então, como que às vezes a gente vai sair de um estado do irmão mais novo, vai para o do irmão mais velho, para depois tem essa possibilidade também. E tem da posição do irmão mais velho passar, não pela posição do irmão mais novo, mas por experiências semelhantes que vai fazer ele despertar. Tem uma frase que Jesus fala, que pecadores, como é que é? Pecadores e prostitutas, não é pecadores não, os cobradores de impostos e prostitutas vos precederão no reino dos céus. Por quê?
É a mesma coisa dessa parábola. Aquele que está errando, mas que tem consciência que está errando, ele quer buscar se melhorar. Agora, o filho mais velho, ele sequer tem noção que ele está fazendo uma coisa errada. Ele sequer tem noção que ele desobedeceu o pai, que ele questionou o pai, que ele foi preconceituoso. Ele não tem essa noção. Ele está ali morno, nem bom nem mal. O outro não, o outro, às vezes, ele cai, ele erra, mas ele tem consciência que caiu e que errou, e ele tem qualidades. Ele é humilde, por exemplo. Ele vai conseguir acolher todos os outros que chegam depois dele. Ele vai ter aquela empatia com o outro, que está errando também. Que o filho mais... Exatamente, agora o filho mais velho... Você falou uma coisa muito importante que nós observamos hoje na sociedade. Que nós temos aquela questão de um grupo muito grande de conservadorismo e os progressistas. Mas os progressistas, não estou falando de ideologia política, não. Que também tem essa visão de ideologia política com progressistas e com os conservadorismos. Mas, às vezes, o conservador é aquele cara que critica o outro sem se colocar nunca na posição do outro. E nós temos o progressista que, de repente, fala assim, e se eu estivesse na posição do outro? Porque quando o pai sai e roga o mais velho para voltar, será que o mais velho está falando assim, eu vou entrar como um favor? Ou ele se percebeu e falou assim, cara, eu estou errando, eu preciso entrar para poder também participar da ceia com o pai. Porque uma coisa, você vira e fala assim, eu estou entrando por favor. Então, quantas pessoas, às vezes, fazem o seguinte, eu estou perdoando ele porque eu sou superior a ele. Agora, quando a gente, de repente, pensa, vai falar o seguinte, não, eu tenho que perdoar ele porque eu ainda estou nessa condição pior que ele, porque eu não consigo entender, não consigo compreender, não consigo ver como irmão. Então, quantos de nós, na figura e na posição religiosa, falam assim, mas eu estou numa posição melhor, o pai está me rogando para entrar, eu vou pensar se eu vou ou não, porque o meu orgulho, ele não vai dizer que é orgulho, né? Porque eu acho que o que ele fez não tem perdão. Mas, na verdade, lá no fundo porque meu orgulho não deixa entrar. Mas se ele o rogar para entrar, é para poder também falar assim, de reconhecer seus erros e volta. Então, o que você falou é muito importante. Quantos de nós, de repente, lá da lavagem dos porcos, já entra e já se torna o irmão mais velho e fala assim, agora eu sou todo preconceituoso. Porque a gente sabe que tem. Então, quer dizer, a gente fazer essa caminhada de sair do erro que a gente sentiu a chibatada, não do castigo, mas das condições das nossas próprias escolhas, fazer a gente voltar e falar assim, agora eu vou entrar, né, e como eu falo, vou buscar a Deus, e a gente vê a busca dele até nós, que a gente observa, por exemplo, o caso de Madalena, que a partir do momento que ela se reconheceu, como tem no livro Boa Nova, quando ela se reconheceu assim, isso não me traz amor, ela vai atrás do mestre, e aí você ela estava faminta de amor. Ela estava faminta de amor. Na hora que ela entra, ela já vai cear com o mestre vai à busca dela, né? Já vai cear com o mestre, e dali para frente é uma jornada impressionante. Enquanto aqueles que estavam ali a criticar a Madalena, talvez não conseguiram nem entender, porque assim, lá, né? Olha quem que ele está escolhendo, olha quantos fariseus lá, olha quem ele está escolhendo para ser amigo dele. São as prostitutas, são os publicanos. Não estou dizendo que Madalena foi prostituta, mas ela tinha uma vida mais ela era livre com os prazeres. Ela tinha mais facilidade com os prazeres. Não estou dizendo que ela ganhava dinheiro com o sexo, não, mas ela tinha mais facilidade com o dinheiro. Tipo assim, ela tinha dinheiro e ela tinha mais facilidade com a questão sexual. Mas essa é um campo até um pouco desequilibrado. Então, a partir do momento que ela se reequilibra, ela fala, opa, vou para um campo diferente. Aí, e ela vai. E aí a gente vê, por exemplo, no livro, aí pegando exatamente o que a Andressa falou, nós vamos no livro Sexo e Destino, porque a gente vê que tudo tem muita relação com o sexo, né? Porque são duas áreas de muita queda para nós. É o dinheiro e o sexo. Né? São duas áreas de queda nossa. Então, nós observamos no livro Sexo e Destino, nós temos a figura lá do Cláudio, que é o cara mais errado do livro. Tudo que você pensar que ele pode fazer de errado, ele pode fazer errado. Mas a partir do momento que ele se sente perdoado, olha só, é a questão de falar que o castigo não educa tanto como o perdão. É também uma passagem. Quando o pai sai correndo e vai buscar o filho mais novo no meio do caminho, é dizendo como o perdão pode ser muito mais educativo do que o castigo. Porque a partir do momento que ele vai atrás do filho, ele está falando assim, olha, eu vim aqui e não estou preocupado com os seus erros, estou preocupado com a sua ascensão. E traz o filho de novo
para aquele processo. Acorde. Então, olha que coisa interessante. No livro Sexo e Destino, nós observamos a figura do Cláudio, que é o cara mais errado, e de repente, quando ele comete um crime muito grande para com uma filha, ele reconhece o erro dele, fala que, como fala assim, chegou ao fundo do poço. Naquele crime, ele fala assim, eu estou comendo lavagem com os porcos. Ele chega àquela conclusão e fala assim, eu não posso mais continuar desse jeito. Aí ele chega até a filha, acamada, inconsciente no hospital, pede perdão pelos seus erros. Ele fala assim, só está nessa situação porque eu facilitei você estar nessa situação. Não foi ele que colocou ela naquela situação, mas ele facilitou aquela ocorrência. Aí, quando ele me fala assim, mas eu preciso do seu perdão para continuar vivendo. Um simples levantar do dedo vai me fazer eu continuar a minha jornada, agora totalmente diferente. E aí o guia espiritual, que é o Félix, está lá dando um passo, ela perdoa, ela fala, como não perdoar alguém que foi o único que me amou esse tempo todo, e num dia de desvaneio, num dia de loucura, ele comete um crime e eu não vou perdoar. Aí ela tira a mão dela e põe a mão em cima da mão dele e aperta. E aí ele se sente perdoado e ele é novo homem dali para frente. Ou seja, ele entrou para ser aconselhando aquela parte, ele já vai para uma nova situação. Inclusive, quando essa menina, que é a filha, que é marido, reencarna rapidamente como filha da irmã, naquele momento, na hora que ela reencarna como filha da irmã, o pai que tinha pedido ao tempo todo para que o Deus levasse ele, não a filha, tem a oportunidade de salvar a vida da filha e da neta, que é a outra filha, e ele morre. Então, realmente, a gente observa assim, ele tocou, Deus atendeu até o pedido dele, e ele se sentiu, de certo modo, feliz de ter salvo 2 vidas, não ter perdido a própria, isso ninguém fica feliz, mas ele ficou feliz de ter salvado 2 vidas. E quando ele dá de cara a cara com o assassino dele, ele perdoa e ainda pede a filha para acolher o assassino dele, porque era sogro da filha. Então, o que acontece? A gente percebe que ali nós temos a figura do filho pródigo, mas também temos a figura do filho ingrato, que é aquela figura da Beatriz, que é a mulher que teve uma vida pautada no bem, sem um erro, de acordo com o André Luiz no começo. Ele faz um exemplo para todos nós, mas quando ela descobre que o marido ferrou, porque o marido é esse que comenta, inclusive, o assassino, foi o assassino do Cláudio, quando ela descobre aquilo, ela vira e fala o seguinte, eu estou com dificuldade. Ela começa a entrar no processo até de loucura. Quando ela vai na casa que lhe pertenceu, e fala, nossa, roubaram tudo, roubaram as cristaleiras, roubaram os cristais, roubaram os quadros e tal, não sei o quê. Ela entra no problema de parafuso, quer dizer, o outro teve de frente com o assassino dele e conseguiu perdoar. E ela não conseguiu perdoar quando esteve de frente à casa que era belíssima e que estava, como fala, abandonada e invadida por pessoas de rua que estavam te roubado tudo. Aí você vira e fala assim, olha o disparate dos dois, quer dizer, a Alice fala assim, é o equilíbrio, nós temos o pai dessa Beatriz no plano espiritual, e quando descobre os erros do genro, ele que ficou 15, 20 anos no atendimento fraterno, no plano espiritual, quando encontra o genro errando, ele vai tentar dar uns tapas nele no plano espiritual, mostrando ainda, quer dizer, eu estou achando que eu estou bem, mas não estou. Então, quer dizer, quantos de nós está achando que estou bem, mas nós estamos muito na atitude do filho ingrato. Ô, Fabiana, naquele espiritual não vale aquele mesmo estado, não pode dar um passo maior que a piada. É por aí. E você tinha falado do filho mais velho, Andrés, eu acho assim, para ele alcançar talvez essa condição de começar a evoluir, ele vai ter que ser despertado. Talvez por uma dor, né, um chamado, um ato de amor como foi esse do pai, pode ser que tenha despertado, né, que o pai tenha conseguido ali mostrar que através do amor que ele tem pelo filho que errou, da mesma forma que ele ama o filho que errou, ele ama aquele outro. E ele seria capaz de fazer o mesmo. Pode ser que isso venha despertar, mas uma pessoa que está nessa situação de não enxergar aonde ela está errando, ela demora mais. Como diz o Emmanuel, né, para ela as eternidades serão mais longas. Né, ela vai precisar de mais tempo para... Frase que incomoda. Essa frase é linda, né? Não incomoda, é só você sair da mornice.
É só você olhar para dentro. Eu acho que o caminho passa pelo autoconhecimento, né? E você ter coragem de identificar onde você está errando e procurar, na verdade. Porque às vezes não é identificar. Às vezes você tem a certeza de que você não está errando. Como esse filho. E aí é que está o problema. Quando você tem a certeza que você não está errando. É quando você mais está errando. Né? Você está afastado de Deus. Porque aquele que está próximo de Deus, que consegue ver a distância que está separando a gente de um espírito iluminado, de um espírito evoluído, ele sabe o quanto que ele precisa caminhar, em que direção ele precisa caminhar. Você falou, me fez lembrar um fato. Na verdade, a descrição do filho é a autoelogio dele mesmo. Eu sempre fiz isso, eu sempre fiz isso, eu sempre fiz isso. E não é elogio do pai dele. Meu filho, você sempre foi meu. Não. É elogio, é autoelogio. Eu sou assim, 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 assado. Ele não tem. E a gente faz isso até nas nossas orações, né? Você vai pedir alguma coisa. Ah, Senhor, eu estou fazendo isso, eu ajudo aqui na caridade, eu vou lá no centro espírita, eu dou. Então ele já sabe. Para que você está contando? Mas é bom você né? contar para você reconhecer a você mesmo. É. O problema é que a gente. Não, mas aí você está se iludindo, né? Você está falando, eu faço, Senhor. Não, mas você não faz eu o vou falar mais os seus erros, né? importante. Assim, Senhor, olha, eu tenho essa dificuldade de perdoar, tá. A gente ao contrário só quer ver o lado bom. A gente é feijão sem bicho. Feijão sem bicho. Sem bicho. Porque a gente é feijão sem bicho, né? Ou seja, a gente não tem problema nenhum. Vamos encerrar. Quando eu falo assim, eu acho que eu sou o filho mais novo. Mas não é o filho mais novo que está lá fazendo comunhão com Deus, não. É o filho mais novo que está lá na terra, lá, toda atrapalhada, tá? Você ainda está na viagem rumo à casa. Isso, a verdade é, você já reconheceu, já é um bom passo. Você está na viagem rumo à casa. Mas, né, um passo de cada vez, porque a próxima etapa provavelmente é estar lá na posição do filho mais cedo. Eu espero que não, né? Vamos encerrar então? Vamos, muito bom. Vamos falar. Deixa eu tirar minha